Oi, gente. Boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje o nosso assunto foi a partir de uma reflexão minha, eu resolvi trazer e trocar isso com vocês. E para a gente estar trocando aí figurinha, como eu costumo dizer normalmente. Então, todos nós sempre nos empenhamos em vencer os nossos desafios, não é mesmo? A gente está sempre aí buscando, muitas vezes de forma bem consciente, outras vezes não tão conscientes, mas empenhados de toda maneira em estarmos dando o nosso melhor. O que ocorre é que, mesmo que a gente se empenhe, mesmo que a gente deseje imensamente vencer aí os nossos desafios, sempre existem alguns desafios que são mais difíceis, mais pesados, que exigem bem mais de cada um de nós. E por conta disso, a gente muitas vezes, principalmente quando esses desafios estão muito concentrados nos nossos relacionamentos mais íntimos, né, principalmente aqueles a nível de família, né, ou em ambientes de trabalho, ou aqueles amigos que são mais próximos quando ocorre lá alguma desavença, algum desentendimento, né? Quando as contrariedades estão muito presentes, né? Então, esses relacionamentos mais próximos, eles movimentam muito com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções, não é mesmo? E todos nós sempre o ser humano tem aquela necessidade, nós temos a necessidade de termos razão e é aquela história, existem três verdades, a minha, a tua e a verdadeira, não é mesmo? E aí a gente defende com garras, unhas, dentes, com tudo que a gente tiver, as nossas verdades, né? E é um direito que nós temos defender a nossa verdade. Mas talvez seja muito mais gratificante, mesmo defendendo a nossa verdade, que a gente se abra, principalmente nesses relacionamentos familiares, nesses relacionamentos onde as pessoas são mais próximas e existem lá as diferenças, que são grandes diferenças muitas vezes, e onde termina acontecendo atritos, brigas, desavenças, né? Talvez possa aí cada um de nós trabalhar em si aquela superação, aquela busca, né? De ainda que a gente defenda a nossa verdade, que a gente comece a caminhar talvez para a energia da paciência, da compreensão, para a energia aí, quem sabe um dia, do perdão, não é mesmo? A gente, logicamente, dentro de relacionamentos que exigem bastante da gente, muitas vezes nós ficamos magoados, feridos, né? A gente sofre, né? Mas a gente também não pode esquecer que a outra pessoa também fica magoada, ferida e também sofre. Talvez não no mesmo nível que a gente, ou talvez num nível maior do que o nosso, né? E
a gente vai vivendo a vida colocando fermento na energia daquele desentendimento. E talvez nós devêssemos colocar energia nas questões que amenizam um pouco tanto a dor do outro quanto a nossa. Porque a verdade é que se o outro está magoado, ferido, nós também, essas energias ficam reverberando de lá e cá, né? Então, assim, e espiritualmente, a gente termina atraindo uma quantidade incrível de irmãozinhos que sofrem e que vibram nas mesmas energias e nas mesmas dores ou dores muito parecidas com as nossas, né? Então, de repente, a gente também termina carregando pesos que não são só nossos, mas também são pesos dos irmãozinhos desencarnados que entram em sintonia ali com o nosso processo. E aí a gente vai vivendo a vida da gente e a gente não se dá conta, nós não percebemos que muitas vezes, de tão empenhados em termos razão ou de mantermos a nossa razão, a gente vai ficando, nós vamos ficando meio endurecidos, meio até meio indiferentes muitas vezes. A gente vai entrando numa energia tipo assim, não estou muito afim de saber, não quero mais saber, quero deixar isso de lado, a vida segue. Realmente, a vida segue. E se a gente conseguir deixar de lado, a gente deixa de lado. Mas aonde eu quero chegar com esse comentário, já estou chegando lá para comentar com vocês, é que quando a gente consegue chegar num nível de sentimentos, emoções, de compreensão e aceitação, e quando a gente consegue verdadeiramente ou perdoar a outra pessoa ou se perdoar, porque muitas vezes nós somos os grandes causadores das questões problemáticas, né? Nós temos uma tendência, a gente tem uma tendência a achar que a verdade sempre é nossa, né? Que a razão sempre é nossa e que o outro está errado. Mas nós também erramos, nós também pisamos na bola, nós nos equivocamos. Então, e se nós fizermos um pouco diferente daquilo que a gente pode estar fazendo e que porventura não esteja dando bons frutos, né? E se nós, ao invés de estarmos operando as nossas energias lá no rancor, na mágoa, na dor, na indiferença, na não aceitação, se nós começarmos a nos abrirmos ao entendimento, à compreensão, se nós estivermos nos abrindo a entendermos de que nós também somos falhos e de que muitas vezes nós também desejamos o entendimento, a compreensão e o perdão do outro. E aí eu parei para pensar, eu estava pensando sobre isso e acredito que seja essa a conclusão que vocês também vão chegar, que se nós conseguirmos de fato perdoar, nos perdoar e perdoar os outros com quem a gente tem lá as nossas dificuldades, aí está realmente nesse ato, nesse desejo, nessa busca, aí está realmente a nossa grande conquista. Aí está realmente a nossa grande superação. Talvez os nossos pontinhos no céu estejam muito mais nessa situação desse nosso empenho de estarmos nos abrindo a nos perdoar e a perdoar ao outro, né? Esse empenho, essa busca, essa conquista de
tentar de fato, dia após dia, né, chegar no ponto de se perdoar e perdoar o outro, né? Isso é uma conquista incrível. E verdadeiramente, quando a gente consegue a sensação de paz, de plenitude, é muito especial. Então, talvez todos nós possamos, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade de estarem se perdoando e de perdoarem aqueles com os quais, porventura, tenham lá suas diferenças, esse trabalho, né, que a gente possa estar fazendo com a gente mesmo, com nós mesmos, isso é a hora que a gente consegue, é uma coisa muito gratificante, é muito abençoado. E é uma coisa muito fantástica, porque a gente consegue tirar um peso tão grande de cima da gente, porque a verdade é essa, aquelas energias, né, da dificuldade de se perdoar e de perdoar o outro, né, da falta de compreensão, da falta de aceitação, as energias que a gente vai acarretando, de repente fica tudo tão pesado em cima da gente que quando nós conseguimos nos liberar disso, meu Deus, é bom demais. A gente fica assim em estado de graça, como se diz. Então, o meu desejo hoje foi trocar essa ideia com vocês e também lembrando que todas aquelas pessoas com as quais nós temos maiores desafios, dificuldades, que são as pessoas mais difíceis nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, acredite, ali você tem algum irmão com algum processo de resgate de uma vida passada. Então, que nós possamos estar nos lembrando sempre desse detalhe, para que a gente, na medida do possível, se tivermos que voltar numa próxima vida com esse ou essa, ou seja lá quem for, né, reparando aí mais alguns erros, que possa ser uma coisa mais leve, mais amena, né? Não tão pesada e não tão complicada. Então era isso, gente. Hoje meu recado, a minha reflexão, a minha troca com vocês era em cima desse assunto. E eu desejo imensamente que todos vocês tenham uma noite abençoada, sonhos gostosos, uma conexão direta com o Paizão Maior, que seja uma noite muito abençoada, que amanhã todos vocês, ao despertarem, despertem cheios de energia, com uma energia de amor imensa vibrando nos seus corações. Fiquem em paz, hoje e sempre. Que assim seja.